Estamos iniciando mais uma edição do programa Portal Saúde, um programa que leva informações sobre as mais diversas áreas da saúde até você. Hoje vamos receber o Dr. José Francisco Schulte, neurocirurgião do Hospital Santa Lúcia, para conversar um pouquinho sobre doenças, tratamentos, prevenções e também algumas novidades que o hospital está oferecendo nesta área. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fernanda. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, de poder vir expor o que de novo nós temos no Hospital Santa Lúcia e dizer que eu represento aqui neste momento apenas a ponta do iceberg. Sim. Existe uma equipe de vários profissionais de várias especialidades diferentes e inclusive de outras áreas que não médicas, com as quais nós estamos interagindo e montando um serviço, Uhum. Então, como nós discutíamos há pouco, e o importante é expor a população cruzaltense, da região das Missões, e arredores, é que nós estamos montando no Hospital Santa Lúcia um serviço de neurociências. Sim. Então, isso é um projeto inovador que nós trouxemos. Nós chegamos aqui na cidade, iniciamos o nosso trabalho em torno de 25 de janeiro deste ano. Uhum. E nós trouxemos esta ideia para a administração do Santa Lúcia, para o Dr. Fernando, para o Dr. Roberto, o Dr. Fábio. Sim. Respectivamente, a parte administrativa técnica do hospital e a administração financeira e executiva do hospital. Podemos dizer que uma ideia bem ousada, né? É uma ideia ousada, porque isso você não encontra propriamente a não ser nos grandes centros. Sim. E mesmo assim, da forma como eu idealizei, é algo que eu devo dizer que é sui generis. Eu sou gaúcho, eu sou de Pelotas e fiz parte da minha formação fora do Brasil. Me apresentando um pouquinho também. Sim. Fiz minha formação fora do Brasil, fiz faculdade na Universidade Federal de Pelotas. Já estamos aí nessa caminhada dentro da área médica desde 1992 e alguns anos após eu fui para a Europa, fui para Portugal, fiz minha formação neurocirúrgica em Portugal, retorno em 2006, faço minha prova de título, obviamente, para ter o meu título como neurocirurgião Sim. no Brasil, E tivemos uma experiência de 5 anos no interior do Nordeste, no qual nós tivemos um ótimo trabalho desenvolvido, com feedback interessante e adquirimos experiência neste retorno. E, como eu disse anteriormente, nós vendemos esta ideia, apresentamos esta ideia à administração do Santa Lúcia, que abraçou. Então, nós estamos montando, em fase de organização, que é o Serviço de Neurociências do Hospital Santa Lúcia. Sim. Este serviço é dividido em vários departamentos. Departamento da neurocirurgia, departamento da neurologia, departamento da saúde mental, departamento de fisioterapia, entre outros, com vários profissionais trabalhando para o doente e com o doente. Eu acho que não é mais possível nós fazermos medicina atualmente de uma forma isolada e achando que cada profissional pode deter em si todos os conhecimentos que são vastos demais. São muitos avanços, né? São muitos avanços. Nós devemos sempre preconizar a ética e respeitar o nosso doente no sentido de percebermos que se um determinado colega ou um profissional de uma determinada área afim na área médica, na área de saúde, melhor dizendo, faz determinado procedimento ou pode cuidar do seu doente de uma forma mais especializada e melhor que você, é imperioso que você tenha a humildade de encaminhar, dividir aquele doente com outro profissional e em associação com esse, ou com este, ou com estes, você melhor tratar o seu doente. Então, isso para mim é uma coisa fundamental. Ninguém detém o conhecimento total e ninguém detém o poder sobre o doente. Então,
Em relação a recebermos novos profissionais, virem dividir as responsabilidades, eu acredito que o ser humano, o doente, o paciente, deva ser respeitado em primeiro lugar, né? Em relação ao serviço de neurociências do Hospital Santa Lúcia, como você, e pela nossa conversa prévia, né, para os telespectadores compreenderem, realmente é uma ideia inovadora, né, do qual o doente não será visto apenas pelo Dr. Schulte ou pela doutora Rosita, que é a neurologista que trabalha conosco, mas nós teremos apoio. Fisioterapia, fonoaudióloga, medicina interna, departamento de saúde mental com um psicólogo, duas neuropsicólogas, mais 1 a 2 colegas de psiquiatria, por exemplo. A área de neurocirurgia, neurologia e psiquiatria, este triângulo, né, este triângulo cerebral, digamos assim, anda muito em conjunto, né? Os doentes neurológicos muitas vezes padecem de determinada afecção que lhe traz transtornos emocionais. Né? E aí nós precisamos de determinado apoio de profissionais dessa especialidade. Trabalham conosco a doutora Carla, a doutora Patrícia, e os psiquiatras ainda estão em fase de decisão. Né? Temos um psicólogo que está fechando junto neste departamento, que é o senhor Jorge, né? O grupo de fisioterapeutas do Hospital Santa Lúcia também está trabalhando conosco, né? Os colegas clínicos também, né? Porque nós entendemos da neurocirurgia, a colega entende da neurologia, mas precisamos de alguém que consiga complementar esse ser humano de uma forma integral. Né? O não doente, somos apenas um cérebro. Um né? probleminha que chegou, né, doutor? Né? Então, muitas vezes, as doenças neurológicas nada mais são do que o reflexo das doenças sistêmicas de um organismo que, apesar de tentar se reinventar, vou usar este termo, se reinventar, se reagrupar, se reorganizar, entra em exaustão. Então, os doentes com hipertensão arterial sistêmica, do doente que não toma o seu remédio, que não vai ao posto de saúde, que não vai ao colega da cardiologia, que temos mais os colegas da cardiologia trabalharem conosco também, vão ficar zangados comigo agora, não fazem a medicação. Temos os doentes diabéticos. Né? Por quê? Porque a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, eles fragilizam os vasos. E o que nós temos lá em cima no cérebro? São os vasos a irrigarem o parênquima cerebral. Se este vaso estiver doente, se essa artéria, esta veia estiverem doente, o que vai acontecer? Fatalmente, esse cérebro irá adoecer, vai fazer um acidente vascular hemorrágico, vai fazer um acidente vascular isquêmico, né? Uma trombose, enfim, infinidade de patologias. Que poderiam ser facilmente evitados, né? Se fossem constatados... Facilmente não, mas que podem ser prevenidos. Né? A doença tem que ser prevenida. Então, apesar de eu ser um profissional de atuação na área terciária, ou seja, lá no finalzinho, na ponta, eu acredito que o médico de família, atenção primária, saúde, é extremamente importante. Então, eu acredito que atenção primária à saúde e educação são fatores primordiais para que lá no futuro, ou em ocorrendo uma afecção neurológica ou neurocirúrgica, isso possa ser amenizado de alguma maneira. Né? E eu esqueci algo importante, que dentro desses departamentos, né, ainda temos o departamento de radiologia, que é muito importante, né, com os colegas da radiologia do Hospital Santa Lúcia, e com a doutora Carla, a oncologista, que também trabalha conosco. Então, nós mais ou menos, e para as pessoas entenderem, imaginamos assim, o que uma montadora de automóveis costuma fazer? Ela é o núcleo principal de várias outras empresas que vêm trazer o quê? Empregos, distribuição de renda, que é muito importante, e vem agrupar. Então, a neurocirurgia, neste momento, está querendo ser um polo propulsor dentro do Santa Lúcia de ciência. Ciência e uma medicina diferenciada. E isso não se faz, obviamente, de um dia para o outro.
porque nós dependemos de uma vasta rede, gama, né? e uma rede de profissionais, né? Então, vem a neurocirurgia, se associa com a doutora Rosita da neurologia. Pronto, já não somos mais uno, né? E já temos uma abrangência de doenças e de doentes a serem vistos imensa. Associado a isso, temos a colega da oncologia. Várias patologias oncológicas, que é o câncer, né? Para as pessoas entenderem. Várias patologias oncológicas acabam, em um momento ou outro, podendo atingir o sistema nervoso central. Né? Então, ou vai lá e implanta uma célulazinha dentro do cérebro, ou na medula, na coluna. Né? Por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, por exemplo, câncer de pulmão, que é o mais frequente para nós neurocirurgiões. Né? E para isso nós precisamos de vários outros profissionais que venham a nos auxiliar no pós, ou que seja o pós-cirúrgico, o pós-tratamento inicial neurológico ou neurocirúrgico, e no pré. Então precisamos de anestesista, né? Ou seja, para as pessoas compreenderem que uma saúde bem feita é feita por várias especialidades e nenhuma tem um protagonismo especial. Todas trabalham juntas, sim. Todas trabalham juntas e os profissionais têm que cuidar para quê? Para não se levarem pelo orgulho pessoal. Né? Precisamos também de várias outras profissões. Do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do psicólogo, do neuropsicólogo. Que mais tarde, como eu disse, posso explicar para vocês dentro de um projeto específico que estamos vendo. Então, isso é algo inovador. Não existe isto por aí com esta visão. Existem serviços esparsos, pessoas que trabalham, se autorregulamentam, mandam um para os outros, mas não existe um fio condutor. A rede, né? A rede, muito bem, acho que você definiu isso melhor que eu, viu? A rede, né, que é interligado. Então, por exemplo, a semelhança do que eu fazia em Portugal, eu e os colegas, né? Sim. Quando nós tivermos uma área física e pudermos avançar com um determinado esquema, por exemplo, nós vamos passar visita para ver os doentes internados. Sim. Então, você se imagine, por exemplo, um doente interna com um acidente vascular encefálico isquêmico, né? E na beira do leito dele, ele terá um neurocirurgião, um neurologista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, um cardiologista, se for o caso, né? Um colega de medicina interna. Que talvez até num primeiro momento cause uma certa estranheza no paciente. Justamente, mas isto é uma maneira integral, né? Então, por exemplo, a senhora ou um doente internam para fazer um procedimento. O que costuma ocorrer com as suas famílias? Elas ficam extremamente angustiadas. Né? Sem imaginar o que está acontecendo. Porque por mais que você explique para alguém, olha, nós vamos lá fazer isso, fazer aquilo, ou existe o risco baixo, médio, alta complexidade, enfim. Mas é difícil para o leigo, ainda mais para o leigo que está envolvido emocionalmente. Nós temos este psicólogo que trabalha conosco, que irá dar um apoio familiar durante este período. Então, por exemplo, antes de nós decidirmos que determinado doente vá realmente ser submetido a uma cirurgia eletiva, né? Nós não fazemos mais aquilo de sentar com o doente, conversar, por simplesmente decidir naquele momento e avançar, por ser eletiva, ou seja, o doente faz se quiser, faz com o profissional que quiser, no momento que quiser. Né? Ele vai eleger quem, quando e onde. Nós mandamos o doente e a família para avaliação psicológica previamente. Porque há todo um preparo Há todo um preparo. Você vai minimizar o grande mal, né, atual, que é a ansiedade. Eu não disse resolver. Eu falei minimiza. Minimizar, né? Até para o doente e para a família, enquanto está lá o seu familiar com o cirurgião, no caso eu, né, com o neurocirurgião, a família estar se sentindo apoiada também nas suas fragilidades. Então, isto é um pensamento diferenciado. Isso é você entender que nós estamos lidando com pessoas. E não é apenas mais uma cirurgia. E não, eu não estou lidando apenas com uma doença ou com o cérebro de alguém. Estou lidando com uma pessoa, com um ser humano que tem todas as suas vicissitudes, todos os seus medos
né? E às vezes eu brinco, né, com os doentes assim, olha, sua primeira cirurgia tudo bem, a minha primeira também. Enfim, vai ver se quebra, né? Aquele estresse, né? Isso, aquele peso, né? Os doentes costumam reagir muito bem a essa brincadeira e tal, mas é porque a relação médico-paciente é muito importante. Com certeza. E dentro de todo este projeto, a neurocirurgia em si tem outros subprojetos, né? Que aí eu tenho que cuidar da minha área, depois o psiquiatra e os neuropsicólogos e o psicólogo que cuide da deles, porque cada um é independente, apesar de existir uma conexão central, e esta ideia começa aonde começou. Né? Pronto. Eu acredito muito na questão do mérito das coisas. Cada um tem o seu mérito, cada um tem a sua obrigação. Né? Aproveito este momento para citar uma frase que me era muito dito na minha infância, há longínquas décadas atrás, né? Que é sobre liberdade, sobre respeito. Né? A sua liberdade vai até onde começa a minha. E atualmente isso está um pouco esquecido. Né? Pronto. Mas é porque nós estamos investindo e vamos transformar Cruz Alta num polo de uma neurocirurgia inovadora, né? Inovadora aqui, porque isso já ocorre em outros locais há décadas, né? Que é sobre a cirurgia do Parkinson. Né? Então, talvez algum dos ouvintes, né, dos telespectadores, já tenham visto falar sobre o doente que tem o tremor na mão, que aí faz uma ligaçãozinha na cabeça, passa um fiozinho, né, uma coisa assim muito caricata num determinado momento, e o doente fica normal, ou que toma altas doses de determinados medicamentos para o Parkinson e reduz muito esta dose, ou às vezes até a suprime totalmente. Né? É a cirurgia funcional do Parkinson. Né? Então, isso é uma cirurgia inovadora, chama-se neurocirurgia funcional. Existe aplicabilidades para várias áreas, tanto na parte da neurologia e na área da psiquiatria. Né? Então, aí é que está nós privilegiarmos o departamento de saúde mental com psiquiatras, com psicólogo e 2 neuropsicólogos, porque os doentes serão muito bem triados e avaliados, né? Com a minha colega neurologista, a doutora Rosita, que também junto comigo irá pensar, avaliar e verificar se realmente doente XYZ tem indicação de ser submetido à cirurgia. Né? Então, tudo isso seguindo um alto padrão, né? E a ética que é indispensável na atitude profissional de cada um de nós. Né? Isto em relação ao Parkinson. Nós temos depois outras doenças que também podem ser submetidas, tremor essencial, distonias, movimentos coreicos, enfim. Né? E dentro da psiquiatria, que é a parte mais inovadora, né? Que isso depende de determinadas autorizações especiais, mas que é para os transtornos obsessivos compulsivos, por exemplo, né? Aquele toque chamado que algumas pessoas... Cada vez a gente ouve mais falar, né? Isso. E eu sou um neurocirurgião que quase fui um psiquiatra, então eu sempre achei que as soluções se davam pela região cerebral, né? Então eu tenho muita afinidade com os colegas da psiquiatria, respeito muito esta área. Em relação ao toque ou outras patologias psiquiátricas, são extremamente interessantes, são inovadoras, né? E nós vamos investir nisto. Né? Isso não significa que o Dr. Schultz esteja dizendo que o doente tem transtorno obsessivo compulsivo, que tudo se trata dessa maneira, que todo o Parkinson, todos os movimentos erráticos ou tremor essencial, todos têm indicação. Não. Nós estamos montando um serviço para que os doentes sejam multiplamente avaliados, entrem dentro de um protocolo e após o final da aplicação do protocolo, separar-se-á os doentes que têm indicação do que os que não têm. Mas se for lá pagar... Não. Não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca. Né? Tudo isto tem que ser feito de acordo com os protocolos internacionais. Então, é isso que neste momento nós estamos fazendo. Nós estamos nos adequando a isso, adequando o hospital, montando a estrutura para quando nós recebermos os doentes, nós podemos minimizar ao máximo os riscos. E isso nós temos que procurar a expertise.
Em Portugal, eu já participava de uma equipe da neurocirurgia funcional, da cirurgia do Parkinson. Infelizmente, no Brasil, apesar de muitas vezes você ter um profissional preparado, você não tem estrutura. Sim. E nós, e todos os telespectadores Sofremos, compreendem, né? Por que provavelmente exista uma carga infinita de impostos no bolso do brasileiro, mas isso não chega lá na ponta. E este é o problema. Mas não querendo entrar por este viés, e falando apenas em na área médica, então, para os telespectadores perceberem que nós estamos montando esta estrutura, todos os doentes têm que entrarem num protocolo, esse protocolo é internacional, não é meu, não é da doutora Rosita, né? Mas que serão muito bem cuidados e muito bem tratados. Passando por um padrão de atendimento, né? Passando por um padrão diferenciado de atendimento, né? Então, a indústria que promove este aparelho, né, os aparelhos, é uma indústria com anos de experiência, décadas de experiência, né? É de nossa inteira confiabilidade, porque senão nós não o faríamos. Sim. Né? E nós estamos viajando agora quase que semanalmente a Porto Alegre para nós colocarmos esta roda a andar de novo, né? Porque a roda já foi inventada, às vezes você só tem que pô-la... Aquele empurrãozinho. Aquele empurrãozinho, né? Estamos trabalhando lá em alguns períodos com o Dr. Reis, Alexandre Reis, que é um neurocirurgião que nos recebeu muito bem, diga-se de passagem, o Dr. Telmo, né? São colegas assim excepcionais, são dois gentlemen realmente, que nos receberam muito bem e que estão nos auxiliando nesta tarefa, né? Por isso que eu disse, uma questão de mérito, de você realmente respeitar a quem lhe estende a mão, a quem, né, saber, está né, lhe reconhecer facultando, reconhecer, isso é muito importante. E isso interfere basicamente no tratamento do doente, por quê? Porque esta responsabilidade partirá e será dividido com o doente, né? Porque o doente tem que estar pleno das suas faculdades mentais, certo? E por vários profissionais de área médica ou não médica, mas todos da área da saúde, que estarão integrados dentro da decisão desses doentes. Então, o furo jornalístico que eu venho ali trazer, além da criação do serviço de neurociências do Hospital Santa Lúcia, é dizer uma nova forma de nós aplicarmos velhas receitas. Sim. Né? Então, é cuidando do doente de uma forma integral, mas não uma forma populista, não uma forma, assim, pouco credível, né? Que às vezes a gente vê, que o doente é tratado de uma forma, não sei das quantas, eu nem vou citar o nome. Né? Não, aqui não tem marketing, aqui é o que nós estamos fazendo, é o que nós sabemos fazer. Sim. E a nossa ideia, claro, é que deixarmos um legado, né? Então, nós não estamos querendo fazer isso para 5, 10, 15 anos. Nós queremos fazer para que seja um serviço, que esse serviço seja permanente dentro de Santa Lúcia e que depois outros colegas mais jovens venham se agregar conosco e que deem continuidade a isso, né? A gente sabe que é uma área muito complexa, né, doutor? É uma área muito complexa. Com certeza voltaremos a conversar muitas vezes, né, sobre esse assunto. Assim eu espero. Mas hoje já damos, então, essa primeira notícia para os nossos telespectadores, pessoas, né? Eu estou lançando isso em primeira mão, né? E claro que o carro-chefe disso é a cirurgia do Parkinson, como as pessoas conhecem popularmente. Sim. Mas, além disso, existem outras cirurgias para dor crônica, dos doentes multiplamente operados da coluna, que não resolvem, que já fizeram artrodese, que é a colocação dos parafusos, e que, enfim, às vezes a coluna é um campo difícil, né? É complexo porque isso envolve a dor, e a dor é algo subjetivo, né? Então, esses doentes às vezes deprimem, aí vemos de novo o psicólogo, mais o psiquiatra, né? Então, este doente não será só visto por mim. Sim. Né? Vai ser visto por uma equipe. Isso é o de grande diferencial, né? Quando vários olhos estão a perceber determinada coisa, você tem visões diferentes do mesmo objeto, no caso, né? Mal comparando. E aqui
várias percepções profissionais sobre o mesmo doente, em que esta equipe esteja unida e podendo chegar a um denominador comum. Isso é o diferencial que nós estamos trazendo, que o Hospital Santa Lúcia, na sua administração, está propondo a nós, profissionais, que somos gratos também, né? E está propiciando a toda a a comunidade de Cruz Alta e todos os região, e região, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, então, enfim, a tradução é esta. Agradecemos então a sua presença aqui no Portal Saúde e ficamos, também. de portas abertas aqui na TV Cruzaltense. Sempre que possível, retorne com novidades. Pronto, é só me convidarem que eu venho. Com certeza convidaremos. Nosso agradecimento especial também a você que nos acompanha. Acesse as nossas redes, curta, comente e compartilhe. Até a próxima edição.